Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa para o curso de eletrotécnica do Colégio CPA, certo? Aqui é a professora Jaqueline. Lembrando que esse é o primeiro conteúdo para a nossa segunda avaliação, tá bem? Lembrando também que amanhã estarei disponível para tirar as eventuais dúvidas de vocês das 19 às 20 horas, quer dizer, das 7 às 8 horas da noite, tá bom? Vocês podem estar mandando mensagem aqui no grupo ou também podem estar mandando mensagem no privado, fazendo chamada de vídeo, da forma que vocês acharem melhor interagir. Só ressaltando aqui que na semana passada eu fiz uma sequência de 6 vídeos e alguns de vocês, alguns dos alunos do curso de eletrotécnica me falaram que estava assim complicado saber a sequência dos vídeos. Por que que estava complicado saber a sequência dos vídeos? Porque na hora que chegava no celular de vocês, baixava primeiro aqueles com menor tempo e aqueles com maior tempo demorava mais a baixar. Aí por isso os vídeos ficavam fora de ordem. Então, diante disso, resolvi fazer um único vídeo, ao qual vou estar enviando o link para vocês assistirem na hora que vocês quiserem, aí no conforto das suas casas, tá bom? Bem, sem mais delongas, vamos lá. Vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo da nossa segunda e última avaliação do nosso curso, tá certo? O curso de vocês tem 14 tópicos, certo? Nós estamos no 8º tópico, que é o quê? Lendo o slide. Redigir e interpretar resultados de análise. Lendo aqui, ó. Falar sobre análise de dados de pesquisa de mercado não é das tarefas mais fáceis. Não porque analisar dados seja difícil, mas porque depende muito do tipo de pesquisa que você está fazendo. Uma análise de dados bem feita requer também processos e, normalmente, cada um tem a sua forma de trabalhar. Há, por exemplo, quem visualize melhor os resultados em tabelas, há quem prefira os gráficos. E o que é isso, professora? Bem, o que é analisar um dado? Vamos supor que numa determinada comunidade queira-se colocar energia elétrica. Para isso, vocês têm que fazer tipo uma pesquisa, né? Para saber se nessa comunidade eles querem energia elétrica, para saber se a benfeitoria que vocês vão fazer nessa comunidade, se fazia tempo que eles estavam solicitando energia elétrica e não era atendido. Então, para vocês saberem isso, vocês têm que fazer uma pesquisa. E como fazer essa pesquisa? Vamos ver a seguir. Mas eu vou dar algumas dicas e sugestões que podem ajudar qualquer pessoa a analisar os dados de uma pesquisa de mercado e obter as respostas que precisa. Olha o meu exemplo. A comunidade quer colocar energia elétrica e fazer uma pesquisa para saber o quê? Olha aqui embaixo. Obter as respostas que precisa. Quais seriam as respostas que precisam? A benfeitoria que vai trazer a comunidade, se essa comunidade já fazia tempo que solicitava, se tem algumas coisas noturnas que não era possíveis fazer porque não tinha energia elétrica, certo? Primeiro ponto da nossa pesquisa de análise, criação do questionário. E como é que eu crio esse questionário, professora? Vamos aqui, slide. O primeiro passo é um dos mais importantes, é começar a se preocupar com a sua análise de dados, desde a criação do questionário, a forma como você estrutura e organiza o seu questionário pode facilitar e muito a sua análise. Lendo o segundo tópico. Avalie sempre se não é possível transformar questão aberta em uma questão de resposta única ou múltipla. Utilize as questões abertas apenas quando é imprescindível que o entrevistado responda com suas próprias palavras. Essa parte aqui que está em negrito. Transformar a questão aberta em uma questão de resposta única ou múltipla. Professora, e o que é questão aberta? E o que é questão múltipla? Questão aberta é quando você faz o enunciado e não tem nenhuma alternativa. Uma questão aberta. Tem o enunciado e você vai escrever ali
a possível resposta. Aqui você acha ser a possível resposta daquela pergunta, daquela questão. E questão de múltipla escolha ou então questão fechada, pode ser também com esse nome. Questão múltipla ou questão fechada é você ter a alternativa, é você ter a questão e depois você ter as alternativas. Por exemplo, na questão 5 nós temos a alternativa A, B, C e D. Você vai lá e marca uma, que seria a correta naquele momento. Então, questão aberta é questão de escrever. Questão de múltipla ou questão fechada é aquela questão que é de marcar, circular, certo? E aqui embaixo, utilize as questões abertas apenas quando é imprescindível que o entrevistado responda com suas próprias palavras. Por que essa palavra é imprescindível? Porque trabalhar com questões fechadas ou com questões múltiplas é mais fácil de tabular. É mais fácil de você chegar a um ponto X da questão, certo? E essa palavra aqui, imprescindível, quer dizer, se você puder fazer o seu questionário, se você puder fazer o seu formulário, se você puder fazer essas perguntas de forma que você só utilize questões de múltipla, única ou múltipla resposta, certo? Seria mais interessante, seria mais viável para os seus dados e também seria mais fácil de tabular. Segundo ponto importante para a sua pesquisa de análise: organização dos dados. Abra o arquivo, organize o layout da planilha, da forma que você está mais acostumado a visualizar e dê uma conferida geral nos dados. Verifique se os resultados estão padronizados e inclua filtros nas colunas para que você possa selecionar os resultados que quiser. Aí sim, estará tudo pronto para você começar a sua análise de dados. Bem, aqui nessa parte é um exemplo. Abra o arquivo, é como se você já tivesse feito a pesquisa, tivesse já passado todo assim para o arquivo de computador, e aí você vai fazer o quê? Vai organizar os seus dados. Tipo, voltando ao exemplo da nossa comunidade que estava solicitando colocar energia no local. Digamos que lá tivesse 16 famílias. Se são 16 famílias, eu tenho 16 salários para cada família, certo? Então, eu tenho que organizar esses dados, certo? Digamos que nesse questionário eu fiz 20 perguntas, entre perguntas abertas e perguntas fechadas. Aí eu tenho que tabular. Pergunta 1, quem foi que respondeu corretamente, quem foi que não respondeu corretamente, ou então satisfatoriamente para a pesquisa, vamos usar essa palavra sempre. Então, das 16 famílias, 15 querem energia elétrica, estão solicitando. Apenas uma família não está querendo energia elétrica naquele local. Aí nós vamos analisar o motivo. E a partir daí, nós estamos o quê? Organizando os dados, certo? Terceiro ponto, análise de dados. Lembrando que a gente já foi lá falar com as nossas 16 famílias, aplicou o questionário, trouxemos o questionário, colocamos o questionário no computador em forma de planilha e organizamos. Agora, nós vamos analisar esses dados que a gente organizou. Lendo aqui o slide. Agora sim, observe os dados gerais e anote todos os números que te chamarem a atenção. Se você está analisando uma pesquisa de satisfação, por exemplo, procure os melhores e os piores resultados. Se for uma pesquisa de hábitos de consumo, procure os hábitos mais utilizados e os menos utilizados. Voltando aqui ao nosso exemplo, que nós vamos colocar energia elétrica em uma comunidade, aliás, foi solicitado a colocação de energia elétrica em uma comunidade, fizemos uma pesquisa. Nesta comunidade, nós tínhamos 6 famílias. Dessas 16 famílias, uma família, gente, lembrando que tudo isso aqui da comunidade, colocação de energia nessa comunidade é um exemplo apenas para se tornar didático a parte aí de análise de dados, tá bom? Só frisando isso. Sim, dessas 16 famílias, 15 queriam a energia elétrica, uma não queria energia elétrica. Aí, o que seria a pesquisa satisfatória? Se 15 queriam energia elétrica, na nossa pesquisa,
Na nossa questão, eles iam colocar o quê? Que a energia elétrica iria trazer, por exemplo, a comunicação para a comunidade. Poderíamos assistir uma TV, nessa TV poderiam passar um noticiário. Poderia ser também a questão de alimentação, iria ficar melhor, porque nós já teríamos uma geladeira, né, que funciona a energia elétrica, que iria conservar os alimentos por muito mais tempo. Então, é uma... Aí, essas 15 famílias viu que era satisfatório ter energia elétrica na comunidade, porque essa energia elétrica iria trazer mais um bem-estar para a comunidade, certo? Nessa partezinha aqui, ó, se for uma pesquisa de hábitos de consumo, procura os hábitos mais utilizados e os menos utilizados. Aqui, nessa parte aqui do exemplo da nossa comunidade que solicitou energia elétrica, os hábitos de consumo anterior, por exemplo, a não ter energia elétrica, eles não tinham assim, por exemplo, o hábito de tomar água gelada. A partir do momento que tiver a energia elétrica, talvez eles utilizem o hábito de tomar água gelada. Só um exemplo, viu? Se for uma pesquisa de satisfação, por exemplo, você pode analisar separadamente aqueles que deram uma nota geral positiva e os que deram nota negativa. Ó, gente, até aqui. Li até aqui negativa, viu? Vou ler de novo. Se for uma pesquisa de satisfação, por exemplo, você pode analisar separadamente aqueles que deram uma nota geral positiva e os que deram uma nota negativa. Como assim? Ó, lembrando que no nosso exemplo eram 16 famílias, 15 deram nota positiva para a colocação de energia elétrica na comunidade e apenas uma deu uma nota negativa. E que nota negativa era essa? O que vocês supõem para mim que a energia não seria bom para aquela comunidade? O que será que aquela única família colocou? Uma boa dica nesses casos é criar tabelas dinâmicas que vão ajudar a cruzar dados da sua pesquisa. Bem, aqui a gente já está falando uma forma de analisar a pesquisa em tabelas dinâmicas. Como assim? Bem, eu estou fazendo uma pesquisa para uma empresa, tá certo? O meu superior só gosta de analisar dados dentro de tabelas. Então, eu vou fazer a minha análise de dados em forma de tabela. Ah, não, mas o meu superior só gosta de gráficos. Então, eu vou analisar em forma de gráficos. Ah, não, o meu superior só gosta de ler. Então, eu vou ter que escrever toda a pesquisa. Então, você vai analisar tabelas dinâmicas, você vai analisar a sua análise de dados da forma que lhe for solicitada naquele momento e da forma que o seu superior lhe solicitar, certo? Então, aqueles dados com aquele questionário que 15 famílias, acharam positiva ter energia elétrica no local, você vai analisar, vai colocar ali no seu dado, na sua tabela, no seu gráfico, de forma escrita, digitada. Você vai colocar seus dados ali. E apenas uma família não queria energia elétrica, que foi a negativa. A família achou algo negativo, ter energia elétrica naquele local, naquela comunidade. Então, a forma que você vai tabular essa informação fica a critério da empresa que você está solicitando o serviço, do seu superior que está solicitando aquele serviço, tá certo? Quarto ponto, como analisar perguntas abertas. Lembra de perguntas abertas? Aquela que é escrita, você faz o enunciado lá, a pergunta, e a pessoa vai analisar a forma o que você escreveu. Vamos lá. Como eu disse acima, a análise de perguntas abertas pode ser mais complicada do que as demais. Como assim, professora, aqui, ó, mais complicada? Porque digamos que você faz uma pergunta, questionário 1, trazendo aqui de volta o nosso exemplo da comunidade que quer energia elétrica naquele ambiente, naquele local. Você faz assim, o que a energia elétrica poderia te trazer de positivo e de negativo para a comunidade? Então, ali vai ter respostas muito variadas.
Talvez todas aquelas respostas variadas sejam algo positivo para a comunidade. Mas como avaliar? Como saber com que intenção aquela família respondeu aquele questionário, respondeu manuscritamente aquele questionário? Qual foi a intenção que a família quis colocar ali dentro? Então, por isso que é mais complicado analisar questões abertas. O ideal, lendo o slide. O ideal é que você comece lendo todas as respostas, quer dizer, lembre que eram 16 famílias, então você vai ler as 16 respostas. Isso pode parecer muito trabalhoso, dependendo do tamanho da sua amostra e do questionário. Como assim amostra? Dependendo se você fez muitas questões abertas ali no seu questionário, para aquelas 16 famílias. Mas é o único jeito de você não deixar passar nenhuma informação relevante. As perguntas abertas, óbvio que ela é mais complicada porque ela requer mais tempo para você analisar a amostra, realizar o que? A amostra, o que é a amostra? O questionário, a questão. Mas é o único jeito de você não deixar passar nenhuma informação relevante. Como assim? Para um questionário bem feito, bem realizado, se são 16 famílias, você vai ter 16 perguntas. Por exemplo, 16 questionários, 16 famílias. Então, só para um questionário, só para uma pergunta, você vai obter 16 respostas diferentes. Então, você tem que ler cada uma minuciosamente, observando cada detalhe, cada intenção que a família quis colocar ali dentro daquela resposta. Por isso que analisar perguntas abertas torna-se mais complicado. Continuando aqui a leitura do slide. Se você perguntou quais sugestões o seu consumidor tem para melhorar o seu produto, você precisa de resposta para avaliar se tem alguma sugestão legal ou que faça sentido você seguir. No caso aqui, o nosso produto é energia elétrica na comunidade, foi o nosso exemplo. Continuando o slide, não se esqueça de separar ou sinalizar alguma forma as respostas que você achar mais interessantes e relevantes, para que depois seja fácil localizá-las. Nessa parte aqui, o autor quis dizer o quê? Que você precisa se localizar de que forma? Quais respostas são mais positivas para o seu produto e quais respostas são mais negativas para o seu produto, certo? O mesmo serve para pontos negativos. Se alguma reclamação ou ponto negativo for persistente em várias respostas, também fica para o que isso pode significar. Quer dizer, você faz o seu questionário, você lê, nosso exemplo, energia elétrica na comunidade, quantas famílias? 16 famílias, e aqui você vai ler as 16 respostas de cada família, e aqui você vai pontuar pontos negativos e pontos positivos, quer dizer, você vai separar, vai localizá-los, ok? Vai localizá-los para quando você for tabular, colocar ou na sua tabela, no seu gráfico, ou se for digitado, escrito, você saber quantas famílias foram positivas e quantas famílias foram negativas a partir daquele ponto, daquele produto que você está oferecendo, que no nosso exemplo é energia elétrica na comunidade. Quinto tópico, apresentação com a análise de dados. Lendo aqui, na maioria dos casos, você precisará preparar a apresentação com os resultados. Como assim? Preparar uma apresentação com os resultados, seja para seu chefe ou diretores, para o seu time ou para seu cliente. É normal que você precise compartilhar os dados obtidos com mais pessoas. Olha o exemplo, energia elétrica na comunidade. Eu, como professora de língua portuguesa, até poderia fazer uma pesquisa dessa, mas qual seria a finalidade de eu fazer uma pesquisa dessa? Eu realmente tenho como colocar energia elétrica numa comunidade? Não tenho, a não ser que eu recorra aos poderes públicos para isso. Mas se você está fazendo uma pesquisa de campo, se você está indo na comunidade, porque a comunidade solicitou a energia elétrica lá, alguém te mandou lá. Quem foi que te mandou? Foi seu chefe? Foi seu diretor? Quem foi que te mandou lá? E qual é a finalidade? Se você for olhar fazer a pesquisa, teve uma finalidade, não teve?
Teve sim, senão você não teria ido lá. Você teria ido lá perder o seu tempo, digamos assim? Não teria. Olha aqui, ó. É normal que você precise compartilhar os dados obtidos com mais pessoas. Sim, se você você pega, faz, digamos, um questionário de 20 questões, teve todo aquele tempo para elaborar aquelas questões, foi lá, aplicou o questionário com as nossas 16 famílias, tabulou todos os dados, fez gráfico, fez tabela, escreveu. Quer dizer, você vai ficar com aqueles dados ali guardados para você? Não, não vai. Você vai o quê? Compartilhar os dados obtidos com mais pessoas, quer dizer, daí você vai passar para o seu chefe, para o seu diretor, e a partir daí, dependendo da pesquisa, da satisfação, do que foi solicitado, você vai fazer o quê? Vai enviar esses dados para alguém, para uma empresa de energia, e aí sim colocar energia na comunidade, se for o caso. Tá certo? Então, por isso que esses dados não vai ficar engavetado. Quer dizer, não é para ficar engavetado. Tem que passar adiante. Senão, seu serviço não serviu de nada. Vocês for o quê? Só perda de tempo. Terminamos o nosso oitavo tópico de língua portuguesa, certo? E aí a gente viu o quê? Análise de dados. O que seria análise de dados? Pegar um dado, analisar. Olha o exemplo da nossa comunidade. A nossa comunidade solicitou que energia elétrica. E para isso teve uma pesquisa que foi lá, falou com as nossas 16 famílias fictícias lá e viu a parte positiva e a parte negativa de se ter energia em uma comunidade, tá certo? Agora vamos para o tópico 9. Registrar e anotar ocorrências de acordo com as exigências e normas. Vamos aqui, ó, ler o slide. O eletrotécnico é uma profissão fortemente dependente de informações precisas e oportunas para executar a grande variedade de intervenções envolvidas na profissão. Olha aqui, gente. Nessas 4 linhazinhas aqui, olha o poder dessas palavras, viu? O eletrotécnico é uma profissão fortemente dependente de informações precisas e oportunas para executar a grande variedade de intervenções envolvidas na profissão. Quer dizer, eu posso resumir essas 4 linhas aqui, essas 4 linhas em responsabilidade. Olha a responsabilidade que vocês têm. Informações precisas. Não é mais ou menos ou eu acho que é assim. Não, as informações têm que ser o quê? Precisas, certas. Continuando aqui. Dessa forma, o registro do profissional são elementos imprescindíveis. São elementos imprescindíveis ao processo da execução do trabalho e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe, além de servir a diversas outras finalidades, tais como ensino, auditorias, processos jurídicos, planejamentos, fins estatísticos, entre outros, gente. Essa parte aqui, olha. Dessa forma, os registros do profissional são elementos imprescindíveis ao processo da execução do trabalho. Quer dizer, você não chega lá e apenas faz o seu serviço, você tem que o quê? Tem que registrar. Registrar que foi realizado aquela função que lhe cabida naquele momento, certo? Aí, possibilita a comunicação entre a equipe. Como assim possibilita a comunicação entre a equipe? Você foi, digamos que são atividades rotineiras. Como é que eu sei que eu já passei naquela comunidade, já fiz a atividade rotineira daquela comunidade, daquele local, daquele setor? Como é que eu sei? A partir de quê? A partir de documentos, a partir de registros. Além de servir a diversas outras finalidades, que tais como ensino, pesquisa. Ensino como assim? Chega um jovem aprendiz no setor que você trabalha. Como é que você vai dar exemplos daquela função? A partir de dados já registrados. Pesquisa. Às vezes chega um aluno querendo fazer somente uma pesquisa. Como é que você vai dizer como é que o trabalho funciona se você não tem um registro de nada? Você apenas só vai falar e pronto. E aí, não tem nada documentado, não tem nada registrado? Auditorias, processos jurídicos, planejamento, fins estatísticos, entre outros. Quer dizer, não é somente
para a parte profissional no sentido de executar o seu trabalho. Não é somente para isso que o registro serve. Serve para possíveis consultas futuramente. Aqui como temos nossos exemplos, entre outros, viu, gente? Não se limita somente aqui, tá certo? Finalidade dos registros. Bem, professora, para que é que serve esse registro? Como que eu vou utilizar? Aonde eu vou utilizar? Com quem eu vou utilizar? Vamos ver aqui alguns tópicos. Somente esses tópicos, é apenas os principais, certo? Partilha de informações. Olha o que a gente viu no slide anterior. Partilha de informações aqui. Quando você está no ensino, quando você vai para o ensino ao estagiário, quando você vai pesquisar, você não está partilhando as informações que você já tem? Sim, está. Está partilhando por quê? Porque alguém está precisando naquele momento. Garantia de qualidade. Bem, o que seria garantia de qualidade? Vamos supor que eu estou fazendo uma pesquisa e nessa pesquisa eu não estou conseguindo dados satisfatórios. Mas por que eu não estou conseguindo dados satisfatórios nessa pesquisa? Porque toda vida que eu estou chegando em um determinado gráfico que eu estou fazendo ali, em uma determinada estatística, sempre acontece algo que eu não consigo chegar no meu final. Então, essa garantia de qualidade é o quê? A cada pesquisa que eu estou fazendo, eu estou vendo que está errado. E eu vou procurar o quê? Vou procurar consertar. Então, nesses registros que eu estou fazendo, a cada etapa que eu faço, eu estou registrando. E essa é a minha garantia de qualidade. Aquilo que eu errei, eu não vou errar mais. Garantindo a qualidade. Relatório permanente. Tem pessoas que fazem esse relatório. Faz o relatório diário, o relatório quinzenal, o relatório mensal, relatório anual. Se algum de vocês não fazem, mas tem sim, na empresa que vocês trabalham, tem gente que faz isso sim. E para que é que serve esse relatório? Digamos, relatório de satisfação. Os serviços, quais comunidades estão mais satisfeitas com o nosso relatório? Quais comunidades não estão mais satisfeitas com os nossos serviços? Então, o relatório tem uma dessas serventias, certo? Como a gente já trabalhou o relatório, lembre que o relatório tem toda aquela padronização, a uniformalização, certo? A impessoalidade. Então, o relatório é o que? Para registrar um acontecimento que pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal, anual e é o que? Permanente. A partir do momento que você faz aquele relatório, ele é como se fosse um registro, um documento, certo? Que vai servir para possíveis consultas posterior. Evidência legal. Bem, essa parte aqui é você colocar o que acontece. E dentro da evidência, o que acontece. Legal, que é dentro da lei. Ensino e pesquisa. Lembrando que no nosso slide anterior a gente já falou, né? O ensino. Chega um estagiário na nossa empresa e eu tenho que passar dados, tenho que passar situações em que faça com que ele aprenda a função que ele vai executar com êxito, que ele tenha êxito nessa função no momento, certo? Pesquisa. Como o exemplo que eu dei anteriormente, vai um aluno de alguma faculdade, fazer uma pesquisa ali na empresa, saber, por exemplo, se naquela empresa usa equipamentos de EPI, saber se naquela empresa teve algum dano letal, saber se naquela empresa o público, a questão da satisfação do público com aquela empresa, saber os êxitos que aquela empresa conseguiu, certo? Então, a finalidade do registro é essa. Como é que eu vou repassar esse registro para aquele aluno que está fazendo aquela pesquisa? Se eu não tiver o quê? Se eu não tiver registrado nada. Não tem como eu passar. Pronto, se eu trabalhar no empresa, quais são os lucros que aquela empresa teve anualmente? Se teve lucro ou se teve prejuízo?
Então, o que? Tudo aqui dentro está dentro dessa pesquisa que esse nosso aluno aqui da faculdade está fazendo. Como é que ele vai obter dados se a empresa não tiver registro? Outra coisa, quantos funcionários tem nessa empresa? Os funcionários são todos registrados? Eles trabalham por diária? Eles trabalham por contrato? Tudo isso está o quê? Está registrado, certo? A auditoria. A auditoria é a forma de alguém passar o conteúdo à frente, falar, explicar, mas como é que eu vou falar, explicar alguma coisa da minha empresa está sendo solicitado naquele momento, se a empresa não tem nenhum registro? Não tem como eu dar uma auditoria ali. Tem, gente? Não, não tem. Proibições. Gente, essas proibições é o quê? Trabalhar dentro da lei. Ah, mas é mais fácil fazer uma gambiarra aqui, etc. Mas a lei permite que você faça isso. A lei permite que você faça. Eu estou dando um exemplo aqui dessa palavra bem chula, viu, gente? Gambiarra, que eu acho que vocês conhecem, tá bom? Se não conhece, por exemplo, gambiarra, vou fazer uma instalação elétrica na minha casa e sair emendando todos os fios. Eu sei que isso não é correto, é o que é proibido. Mas naquele momento estou fazendo aquela gambiarra por quê? Porque é mais fácil, não preciso chamar nenhum eletricista aqui e etc. Tá bom? Então, eu sei esse tipo de coisas, mas eu estou fazendo. Tá bom? Então, proibições. Nós também temos o quê? Que trabalhar dentro das proibições. Se a lei não está permitindo, eu não posso fazer. Lembrando, se a lei não está permitindo, eu não posso fazer. Só posso fazer o que está ali dentro da lei. Mesmo que o que está fora da lei seja mais fácil, mas não é legal. É proibido. Então, nós temos que estar. E tudo isso tem que estar o quê? Tem que estar registrado, certo? Aqui foi um slide repetido, tá bom? Ó, dentro vocês técnicos em eletrotécnica têm a CBO, que é o 3105. O que é essa CBO? É o Código Brasileiro da Ocupação de Técnicos em Eletricidade e Eletrotécnica, que pertence ao grupo dos técnicos em eletroeletrônica e fotônica, segundo a Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Gente, aqui é o quê? Lembra ali das nossas proibições? Tem leis também para vocês, aí tá aqui, ó, a nossa CBO, certo? Eu CBO aqui nesse site aqui, ó. Lembrando que esse existe certo, vocês podem clicar aqui em cima que vocês vai dentro desse CBO aqui. E aqui dentro tem todas as proibições, restrições, o que pode, o que não pode dentro do é. Aqui, ó. Catálogo Nacional de Recursos Técnicos, terceira edição, Dilma Rousseff. Por que eu coloquei aqui terceira edição Dilma Rousseff? Porque eu encontrei esse catálogo. Esse catálogo, gente, ele tem todas as profissões de eletro, certo? De eletrotécnicos. Todas. E aqui a edição e Dilma Rousseff, porque a última foi atualizada quando Dilma ainda estava no poder. Por isso que está assim, tá bom? Tem nada a ver com política, pelo amor de Deus. Ó, o CBO 3105 é o eletrotécnico, certo? O 3110 eletrotécnico, produção de 3115 eletrotécnico na fabricação, montagem, instalação de máquinas e equipamentos. 3120 técnico de manutenção elétrica. 3125 técnico de manutenção elétrica de máquina. 3130 técnico eletricista. 318705 desenhista projetista. Aqui são aqui é a CBO de cada função, de cada profissão aí, certo? Dentro dessa CBO tem as restrições, tem as regras, tem as proibições que cabe a cada um e tem as restrições também, digamos, o eletrotécnico faz. O que é que o técnico de manutenção faz, ou o que ele pode fazer, tá bom? Aqui tem onde cá nossos slides, eu tenho as referências de onde eu tirei isso aqui, viu? Além de estar escrito aqui, se vocês colocarem no Google aí, vai aparecer Catálogo Nacional de Recursos Técnicos, detalhadamente. Isso para quem tiver curiosidade, tá certo? E é muito bom vocês saberem, gente, o CBO que rege vocês. É como se fosse um documento que autorizar você a exercer a profissão que você está
praticando naquele momento, certo? E aqui, ó, normas associadas ao exercício profissional. E aqui, gente, é a lei. É a lei que rege vocês. Por exemplo, nós temos a CLT, que é a lei trabalhista, certo? Nós temos aqui a lei do exercício profissional, que essa lei aqui é onde dá estabilidade a vocês também. Regras que vocês têm que seguir, vocês também têm o quê? Vocês também têm direitos. E quais são esses direitos, vocês sabem? Pois essa lei aqui diz, tá bom? Não vou descrever aqui, por quê? Porque aqui já não entra a disciplina de língua portuguesa. Eu coloquei aqui apenas porque como no tópico anterior, a gente estava falando de proibições, as proibições da CBO e da lei que rege o profissional eletrotécnico, tá certo? Então, quem tiver curiosidade, pode ir aqui nessa lei, pesquisar, que vocês vão ver o que vocês têm de direito e o que vocês têm de dever, tá certo? Porque não é somente dever e proibições, não. Vocês também têm direitos, certo? E aqui eu tirei também de um site que está no final dos nossos slides, tá bom? As referências, tá certo? Regras importantes para a elaboração das anotações do eletrotécnicos. Bem, quais são essas regras? Precisão, concisão, eficácia. Precisão, concisão e eficácia. Professora, e o que é precisão? Vamos só ler aqui, ó. Precisão é a informação deve ser com dados subjetivos ou objetivos claramente discriminados. Lembra que eu falei que quando vocês forem redigir passar uma informação via rádio, vocês não podem dizer eu acho. Não pode, gente, essa palavra achismo não pode existir no vocabulário de vocês. A informação tem que ser o quê? Tem que ser exata. Lembrando que se a formação não for exata, vidas podem ser ceifadas a partir daquela situação. Então, a profissão de vocês tem que ser, não só de vocês, todas, mas a de vocês principalmente tem que ser tratada assim com muita seriedade, tá certo? Muita seriedade. Por isso que precisão aqui significa o quê? Uma informação o quê? Exata, certa, concreta. O que é a concisão dentro da nossa profissão, dentro do eletrotécnico? A concisão é fornecer as informações reais e essenciais em uma anotação. Uma anotação curta e bem redigida é mais facilmente assimilada do que irrelevante. Reais, quer dizer, o certo, o que está acontecendo, não é, por exemplo, entre aspas, maquiar uma informação, porque eu acho que o meu superior vai achar mais bonitinho isso que eu estou escrevendo. Não. Não importa se ele vai achar bonitinho ou feio, não importa. Você tem que passar a informação real, o que está acontecendo, certo? Uma anotação aqui curta e bem redigida é mais assimilada do que uma longa e irrelevante. Eu gosto muito, por exemplo, vou escrever aqui bem bonito aqui para quando o meu chefe for ler esse meu relato. Não, gente, não é essa a situação. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma anotação breve, mas que seja bem redigida, quer dizer, a língua é bem aplicada ali dentro das suas regras, a escrita correta, a intenção correta, nada de polissemia aí dentro. Lembra, gente? Polissemia, palavra, e que seja o quê? Facilmente assimilada. Facilmente assimilada por exemplo, hoje eu aprendi uma palavra bem bonita, mas bem difícil, viu? Mas eu posso trocar essa palavra bem bonita, bem difícil por uma mais simples, mais de fácil assimilar? Posso, certo? E o meu texto, que seja longo, se eu realizar essa escrita com essas palavras difíceis, só rodeando, porque eu quero provar para o meu chefe que eu sei escrever, o meu texto vai se tornar o quê? Longo e irrelevante. E cansativo, né? Leitura cansativa, não vai ser uma leitura prazerosa até, né? Então, vamos tomar cuidado na hora de fazer as nossas anotações. Nas nossas anotações tem que tá certo? Eficácia. E o que é eficácia, professora? Eficácia são os registros que devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas. Como assim? Os registros devem ter informações completas e pertinentes. Estou fazendo anotação
em certa comunidade, o nome da comunidade, coloco o que eu estou fazendo lá, só digo o serviço que eu estou fazendo ali naquele momento. Foi completa a informação? Não, não foi. E pertinente? Pertinente é o que foi que eu fui fazer lá. Então, eu vou relatar o que eu fui fazer lá. Eu não vou colocar nada além disso, apenas o que eu fui fazer lá naquela comunidade. O que eu fui fazer lá naquela, certo? Para a continuidade da assistência ou para condutas a serem tomadas. Para a continuidade da assistência, você é o eletrotécnico, mas eu vou precisar. Se eu não passar a informação completa e pertinente, o eletricista não vai nem chegar lá. Então, para a continuidade, depois que você passou lá, vai ter que ir um eletricista. Mas você não relatou, você não fez nenhuma anotação, então não tem como seu chefe, essa informação para o eletricista ir lá. Então, a informação não foi completa e não foi pertinente. Ou para condutas a serem tomadas. Como assim condutas a serem tomadas? É uma situação atípica, passou a situação clara, se você não se você não passou só o essencial naquele momento, as condutas a serem tomadas não vão ser tomadas, porque você não foi conciso, então a eficácia foi o quê? Foi jogada fora, digamos assim, nem existiu eficácia, né? Então, com precisão, concisão e eficácia, você vai obter êxito na sua profissão. Concisão, precisão e eficácia, você vai ser um profissional nota 10 ou nota 1000, digamos assim. Tá bom? Atualização. Aqui de uma informação importante pode resultar em omissões graves e atrasos. Atualização. Digamos que vocês trabalham só com sistema. E esse sistema, para alimentar esse sistema, precisa de pessoas. De pessoas que vai lá e redige tudo o que aconteceu. Então, essas anotações têm que estar o quê? Atualizando. Se a atualização é semanalmente, então que seja feita semanalmente. Se a atualização é feita diariamente, quer dizer, no final do dia você tem que prestar conta daquele serviço, então que seja feita diariamente. Que siga as regras, que siga as ordens. Para quê? Para que não possa resultar em omissões graves e atrasos. Uma omissão grave aí, no caso de você, gente, pode até ceifar vidas, como eu já falei, certo? E atrasos. Gente, olha, atrasos. Quem é que gosta de receber um serviço em atraso aqui? Diga aí. Quem de vocês gosta de receber um serviço em atraso? Ninguém gosta, né, gente, de receber um serviço em atraso? Então, se você não gosta de receber um serviço em atraso, então não vamos atrasar o serviço, certo? Então, vamos manter o sistema atualizado, manter nossos profissionais atualizados. Para quê? Para que não haja graves atrasos, incidentes no nosso trabalho, tá certo? Organização. O que é organização? É registrar todas as informações em formato adequado e em ordem cronológica. Gente, esse formato adequado, lembra dos nossos dados de análise, formato adequado. Para o nosso trabalho é melhor colocar as informações em gráfico. Não, para o nosso trabalho é melhor colocar as informações em tabela. Não, para o nosso trabalho é melhor colocar as informações descritas em ordem. Então, a organização aí vai depender do seu serviço, do que você faça, do que a empresa está te pedindo ali. Então, a forma de organizar vai depender do serviço que você está prestando ali, certo? Tem informações que é melhor sim ver em gráfico? Tem. Tem informações que é melhor ver em tabela? Tem também. Então, vai depender da situação ali, certo? E em ordem cronológica? Gente, em ordem cronológica é em ordem de dia, mês e ano. O que aconteceu? Eu quero uma informação de 22 de fevereiro de 2020. Onde é que eu vou encontrar essa informação? Entre a informação do dia 21 de fevereiro de 2020 e antes da informação do dia 23 de fevereiro de 2020. Então, ordem cronológica, certo? É mais fácil de encontrar, né? Quando você quer alguma coisa. Vamos voltando aqui. Lembra a questão da pesquisa? Vai um estudante da faculdade fazer uma pesquisa na sua empresa e se seus documentos não estiverem organizados, se não estiverem em ordem cronológica, como é que você vai
para o estagiário, para o estudante da faculdade que está ali fazendo uma pesquisa, como é que você vai mostrar como é o andamento da sua empresa ali, se você não tem uma organização das suas documentos, dos seus registros? Fica difícil, né, galerinha? Fica muito difícil. Até na nossa casa, né? Se as coisas não estiverem organizadas, a gente não encontra nada. Imagine numa empresa que é 1001 cabeça pensando diferente. 10. Ó, já estamos no tópico 10, viu? Faltam só 4. Dominar a linguagem técnico-operacional da área. Bem, ó, cada área tem a sua linguagem própria, a sua forma de comunicação lá dentro. Com certeza tem muitas palavrinhas, como teve uma aula aí que eu perguntei, disjuntor ou adjuntor? Estão lembrados? Aí teve um coleguinha que falou a palavra certa. Bem, eu poderia até ter ido ao Google pesquisar, ele me diria também. Só que não é uma palavra da minha área, digamos assim. Do professor de língua portuguesa não está utilizando essa palavra. Ah, professor de língua portuguesa deveria conhecer tudo. Até que deveria, né? Seria até bom, mas não é assim não, né? Que funciona. Então, para vocês, essa palavra disjuntor é uma linguagem técnica operacional ali de vocês, certo? É uma linguagem da área de vocês, do eletrotécnico, tá certo? Lendo aqui o slide. A linguagem técnica pode ser tratada como uma linguagem que é usada de acordo com a ocasião e a situação, dependendo do público que será atingido. Por exemplo, lembra que eu falei daquelas linguagens de médico? Que eu sempre dou o exemplo em sala? Olha aí ela. O médico e o paciente. O médico fala, é uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. Olha a cara do nosso paciente, o ponto de interrogação. Bem, se um médico desse dissesse isso pra mim, eu pensava que eu tava quase morrendo, porque eu não entendi nada do que ele disse. Mas o médico, se esse paciente aqui também fosse um médico, teria entendido. Por quê? Porque é uma linguagem técnica dele, é uma linguagem técnica do médico, certo? Níveis de linguagem. Só lendo aqui. A linguagem é qualquer conjunto de sinais, dependendo dos sinais escolhidos, teremos uma comunicação verbal, visual e auditiva. Gente, olha, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela escrita que você vê em cartaz, em revista, as mensagens de WhatsApp, outdoor, linguagem verbal. E não verbal é essa aqui, ó, visual. Um exemplo de uma linguagem visual, trânsito, aquelas coisinhas lá, vermelho, amarelo e verde. Elas estão passando ali uma informação para vocês. Tem alguma coisa escrita? Não tem. Mas vocês entendem que o vermelho é para parar, o amarelo para moderar e o verde lá. Vocês não entendem? Que comunicação não verbal, quer dizer, não está escrito, nem precisa estar escrito. Só as cores ali estão te informando alguma coisa. Outro exemplo de uma linguagem prepara com aquela sinalização de tinta azul, aí tem a tinta é azul, a cor é aderente. Tem alguma coisa escrita ali? Não, mas nós estamos fazendo a não verbal, que significa o quê? Que naquele espaço pode estacionar pessoas cadeirantes. E assim, gente, são as placas de trânsito também, a maioria não tem nada escrito, apenas tem o quê? São letras e as cores. Olha, presta atenção, são letras e cores que chamam muito a atenção. E dentro disso é a linguagem não verbal e nós compreendemos, não repassando a informação, está ali dizendo que não precisa ter nada escrito, porque a partir daquela linguagem não verbal vocês entendem o que aquela informação quer passar. Esse tópico aqui, ó. A linguagem que mais utilizamos para praticar atos de comunicação é a língua, que é um conjunto de palavras e regras para a combinação dessas palavras utilizadas pelos membros de uma comunidade. A língua, a fala, a oralidade. Todo dia a gente já acorda falando, né? Acorda falando, passa o dia falando, vai dormir falando, né? Nossa língua é o quê? A comunicação. É a mais o quê? A mais utilizada. Dá-se o nome de fala, a utilização que cada membro da comunidade faz da língua, tanto na forma oral quanto na escrita.
Ó, isso que eu estou falando aqui, oralidade. Isso que vocês estão vendo aqui, escrita. A forma oral se caracteriza por mais espontaneidade do que a forma escrita. Dessa forma, em decorrência do caráter individual da fala, pode-se observar que ela possui vários níveis, segue abaixo os mais utilizados. Vários níveis. Na fala, nós temos mais aqui uma liberdade, né? Nós podemos falar, gesticular e vocês vão entender. Já na escrita, a gente tem que ter todo aquele cuidado, né, para saber escrever a intenção ao qual você quer passar para o leitor naquele momento. E aqui nós vamos ver alguns níveis, certo? Não são todos, gente, são alguns. Que até a gente já trabalhou alguns em sala de aula, tá bom? É só mais para relembrar. Ó, formal ou culta. Vou ler aqui. Formal ou culto é o nível de fala utilizado pelas pessoas cultas em situações formais. Caracteriza-se por um cuidado maior com o vocabulário e pela obediência às regras estabelecidas. Observe o exemplo abaixo. Depois da campanha mais disputada e volátil dos últimos tempos, os resultados parciais de apuração, as projeções dão a vitória ao democrata Bill Clinton nas eleições à presidência dos Estados Unidos, realizadas ontem. Veja aqui, ó, a forma culta, forma correta, não tenham abreviações, não tenham palavras que não estejam dentro da gramática normativa, certo? Então, a forma o quê? Forma culta. É uma escrita correta da palavra, segundo a nossa gramática, a gramática normativa, certo? Olha um exemplo aqui. Gente, tá meio borrado aqui os slides, mas eu vou mudar os slides para vocês visualizarem melhor, viu? Mas agora eu vou ler. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas. Meu caro amigo, pegá-los nesse instante ou mais tardiamente. Ó, aqui nós temos uma linguagem culta, formal, estar bem dentro da nossa gramática normativa, certo? Só que o ambiente em que ele está requer essa situação, requer essa fala, essa formal culta aqui dentro. Veja que a roupa dele tá até de acordo com a linguagem que ele tá falando, tá vendo? Agora vamos ver, o ambiente requer essa linguagem, o ambiente requer essa roupa. Então, gente, o falar culto, ele é bonito, certo? Só que a gente também tem que saber o momento que falar. Não é em todo o ambiente que cabe essa linguagem. Nós estamos na praia, não requer um paletó e gravata, né? Não tem porquê. Olha até a carinha do nosso surfista aqui, ó, não tá entendendo nada. Então, ó, aqui, ó, dentro da nossa gramática está escrito corretamente. Palavras bonitas, bem empregadas, com seu sentido completo. Só que o ambiente não está requerendo isso. Correto? Está. Mas nós temos que escrever correto, mas nós também temos que saber quem são os nossos leitores. Quem vão ser os nossos leitores? Para quem é que eu estou escrevendo? É o mesmo quarto, é o mesmo caso. Eu vou escrever um bilhete para minha avó. Aí eu vou escrever todo requintado, cheio de detalhes, uma gramática assim bem pesada mesmo. Não necessita, porque eu estou escrevendo um dia, ela sabe a minha linguagem, ela sabe como é que eu me expresso, então não tem para que eu estar todo naquela linguagem formal. Então nós temos que saber o momento de usar a nossa linguagem formal, assim como nós devemos saber o momento. Essa roupinha aqui, ó, ele está na praia, não é? E aqui é a nossa linguagem. Então nós temos que saber a nossa linguagem, assim também como nós devemos saber o momento de utilizar as nossas roupinhas, que o paletó e a gravata combinam com a praia, assim como a nossa linguagem formal culta não combina com certos ambientes, tá certo? Espero que tenha ficado claro, certo? Lembrando que essa aula de hoje é conteúdo da nossa segunda avaliação, tá bom? Nossa segunda e última avaliação do curso eletrotécnico da disciplina de língua portuguesa, tá bom? E eu espero vocês amanhã, das
19 às 20 horas, certo? Da noite para tirar as eventuais, tanto falar no privado, como vocês também podem fazer perguntas no grupo, eu respondo. Ah, professora, mas nessa hora eu não vou poder porque eu vou viajar. E nessa hora eu vou estar no canto que não tem internet. Tá bom, gente, não tem problema. Vocês podem perguntar em outros momentos também, tá bom? Estamos aqui para nos ajudar, certo? E queria saber de vocês se essa forma de enviar o certo, tá bom? Queria muito feedback, saber se tá dando certas aulas. Esse modo EAD, gente, é até interessante, porque as aulas ficam gravadas, né, para vocês. As aulas ficam gravadas e vocês podem assistir na hora que vocês quiserem, quanto vocês querem, né? E quantas vezes vocês quiserem também. É até interessante. E na sala de aula não, é só aquele momento. Às vezes vocês estão cansados, estão com sono, o dia foi bem exaustivo, né? E aqui não, aqui pode assistir na hora que vocês quiserem, tá bom? Então, um beijo de cada um de vocês, tá certo? E eu aguardo as dúvidas, tá bom? E se vocês não tiverem dúvida, melhor ainda, sinal que compreenderam todo o assunto. Obrigada.